Jequiá da Praia, município nascido no ano de 1995, possui uma população constituída direta ou indiretamente de extrativistas, principalmente de pescadores tradicionais que utilizam o rio, a lagoa ou o mar para o sustento de sua família. Nessa perspectiva, considerando a demanda de utilização de tais recursos naturais, surgiu a necessidade de implementar ações direcionadas à conservação desses recursos, de tal modo que, com o decreto sem número de 27 de setembro de 2021, nasceu a Unidade de Conservação Reserva Extrativista Marinha da Lagoa de Jequiá, cujo objetivo principal é a conservação e a preservação dos recursos naturais, de forma a instigar o desenvolvimento de atividades sustentáveis na unidade de conservação. Ainda é importante mencionar que a Lagoa de Jequiá, ou melhor, a reserva extrativista, ela não é constituída apenas pela lagoa que aqui apresenta, mas como também pelo canal, que é o Rio Jequiá, e o litoral, né? Tem a costa marinha que também compõe essa unidade de conservação. No que se refere ao viés econômico, é importante mencionar as atividades aqui relacionadas, como, por exemplo, a pesca, que é o símbolo de Jequiá da Praia, assim como o turismo de base comunitárias e tantas outras atividades vinculadas às associações que estão aqui instituídas, como, por exemplo, a AMAGE, a AMPLA e a ASBAR. Bom dia, eu sou Vitor, tenho 25 anos de idade, sou estudante do IFAL, faço turismo no IFAL. Através do Instituto Federal, eu tive a oportunidade de montar um empreendimento na área do turismo aqui em Jequiá da Praia. Comecei com um barquinho de pescador, sou advindo de uma família de pescadores. Meu pai é pescador, minha mãe é pescadora, enfim, eu quis mudar o ciclo. Eu peguei o meu barquinho de pescador e comecei a montar um empreendimento na área do turismo, mostrando todas as belezas de Jequiá da Praia. Jequiá da Praia, ela tem uma forma de pesca única e exclusiva da região de Jequiá. Ou seja, eu quis trazer isso para os turistas e hoje, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de comprar esse barco um pouco maior, com a lotação bem mais alta que o meu barquinho de pescador. Eu pescava desde criança mesmo, acho que os 12 anos de idade eu acompanhava meu pai. Aí tive a oportunidade de aprender a colocar tarrafa, a remar no fundo do meu quintal, a nadar no fundo do meu quintal. Então eu não quis estudar. Eu levei tanto, mas tanto a sério a maneira de pescar que eu não quis começar a me envolver nos estudos. Então eu fui analfabeto até os 19 anos de idade. Pescador e analfabeto ao ponto de não saber escrever meu próprio nome. Aí eu tomei a decisão de querer estudar para concurso e aprendi a ler e escrever sozinho, fiz o EJA 1, o EJA 2, concluí e hoje eu faço faculdade de turismo. A gente tem o segmento de acampamento, de trilhas, o roteiro ecológico, que é o nosso roteiro bate e volta. Eu tenho um roteiro voltado para casais, que é o roteiro do pôr do sol, que a gente vai na parte da tarde. Tem toda uma infraestrutura para receber o casal. Temos passeios voltados para o lado dos manguezais, do Rio Jequiá da Praia. Então tem vários eixos com segmentos diferentes. Quanto ao nosso trajeto, a gente pega o barco aqui, nesse porto da Prainha, segue em direção ao Rio Jequiá, Lagoa Jequiá. Logo aqui na frente tem um encontro entre a lagoa e o rio. A lagoa tem cerca de 18 quilômetros de extensão, mas a gente percorre apenas 11,5 quilômetros até chegar ao Rio Gelado. Isso dá em torno de 50 minutos de trajeto. Sobe o Rio Gelado, conhece a vegetação da Mata Atlântica. Aqui, vindo para cá, para o roteiro do Rio Gelado, você vai ter a oportunidade de conhecer vários afluentes que cercam a Lagoa Jequiá, composto por Mata Atlântica. A gente sobe o Rio Gelado, que é um ambiente muito preservado, conhece várias árvores centenárias, desce fazendo a flutuação. Hoje eu tive a oportunidade de colocar mais algumas implementações. Lá tem um banco de areia bem gigante, então a gente tem stand-up, tem caiaque para ficar à disposição dos nossos clientes. Tem uma mesa com frutas, água de coco à vontade, água mineral durante o passeio.
É dessa maneira que funciona todos os nossos roteiros. Muito interessante mesmo. Ó, pode molhar. Ela vai ficar bem hidratada assim. E a gente vai de uma mão para outra amassando. Isso. Vamos lá. Mais um pouquinho de história. Gente, essa daqui é a Suma Uma. Suma Uma. Essa árvore ela é popularmente conhecida aqui em Jequié da Praia como manguba. Manguba. A gente já recebeu turistas dos Estados Unidos, agora recentemente. Região especificamente, o nosso ponto central é Maceió, que é um pouco mais perto. Mas a gente já recebeu turistas de São Paulo, a gente teve turistas de Sergipe que já veio 3 vezes fazer o nosso passeio. Durante a terceira vez ele veio para cá para fazer o nosso passeio, mas acabou dando errado. Mas veio 3 vezes especificamente para fazer o passeio com a Guarani. Então, e toda a região que fica muito próximo de Alagoas e até mesmo São Paulo, a gente já teve a oportunidade de receber. Tem o Instagram da Guarani Ecoturismo, também estamos no Google. Você pesquisar Passeio Jequié da Praia, você vai nos encontrar, vai entrar em contato com a gente. Lá no link da bio tem o nosso WhatsApp, a gente vai receber vocês da melhor forma possível. Meu nome é Jailton, todo mundo me conhece como Jair Pescador. Nasci e me criei aqui em Jequié da Praia, tenho 45 anos. Vivo da pescaria, nasci e me criei na pescaria. Meus avôs, a minha bisavó já era pescadora. O meu avô era pescador também. O meu pai e minha mãe eram pescador também. E graças a meu bom Deus, eu estou aqui, eu estou sempre na atividade desde criança, trabalhando com a pescaria. Eu acho prazeroso estar o dia a dia no meio da lagoa, junto com a natureza. É gratificante demais estar sempre junto com a natureza e pegando peixe, comida sadia. É tudo de bom da pescaria. Eu mesmo só pesco na lagoa. Eu pesco no rio só para pegar um camarãozinho no inverno. E o peixe que eu pego é a carapeba e o camurim. Sai daqui a rede que pega carapeba, rede da mais 60, só pega carapeba de 2, 1 kg, 3 peixes 1 kg. E o camurim que eu pego é 3 kg, 4 kg. Esse é o peixe que eu estou sobrevivendo e pegando de vez em quando na semana, 10, 12 quilos na semana. A extensão da rede que eu pesco para pegar carapeba é 300 braças, 400 braças de rede da minha. É uma rede enorme. É assim mesmo, só pesco em caiçara. Caiçara é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu pego madeira, algumas madeiras que viram na beira da lagoa. Eu pego, vou podar aquela madeira aí, jogo no meio da lagoa, com 3, 4, 5 meses, vou lá, cego com rede de carapeba, essa caiçara, mexo com a garateia e o peixe que tiver ali debaixo daquelas madeiras sai para maiar na rede de carapeba. Na rede de carapeba. Eu sou Dalmir, sou nascido em Jequié da Praia, sempre dependi da pesca. Tenho 46 anos, nunca trabalhei fichado em nenhum canto, só vivo da pesca. E graças a Deus sempre deu para me manter. Não dá para a pessoa ficar rico, mas para manter o suficiente numa casa dá, né? Graças a Deus até agora está dando. Eu pesco desde criança. Graças a Deus mesmo nunca trabalhei para ninguém, só vivo da pesca. Meus pais, meus tios, tudo viveu da pesca. Todos eles.
Foram 5, tudo da pesca, se aposentaram da pesca. Todos 5. Então tá, que a gente morava na beira da lagoa. Se mudamos para aqui, quando o Jequié foi crescendo, só ficou a gente lá. Mas a gente morava na beira da lagoa mesmo. Eu e meus tios. A gente compra os panos feitos, a gente só faz entralhar, né? A gente só vai colocar as cordas, né? No caso dessa aqui. O trabalho da gente é esse, encabeçar essa aqui uma na outra e entralhar, colocar as cordas. A gente compra só o pano. Igual esse daqui. Esse aqui tá para aprontar ainda, para botar corda e cortiça. A gente vai colocar esse entralhozinho e esse embaixo, e as cordas com chumbo. Pronto, o entralho aqui a gente coloca o mesmo, sabe? O entralho aqui a gente coloca o mesmo. Só que aqui a gente coloca chumbo, né? A gente entralha, a bitolazinha é a mesma bitola que tem que ser dali. Se não for, ela fica toda troncha. A gente tem que medir com um talinho, entralho por entralho. De um em um. Esse daqui todinho e o de lá todinho. Tem que ser a mesma bitola. Aí aqui a gente coloca chumbo. Aqui a gente faz a mesma coisa, a gente coloca a cortiça, né? Que é para ela ficar, essa parte é boiada. E essa aqui na terra. Aí é onde mais as carapebas é aqui embaixo. Por isso que a gente gosta de fazer assim. Essa parte aqui é o nalho 20, fio 20. Essa aqui já é o 25. Com a malha maior. Sempre eu gosto de botar assim, né? A malha maior 50 ali, aí boto 45 aqui. O segredo da rede de carapeba é esse. Tem delas que a gente bota para curimã, a gente não entralha aqui, só entralha ali. Que ela fica bolhada. É porque quando o pé dessa rede daqui, que é feita na mão, acaba, essa aqui ainda tem como usar mais um pé ou dois, entendeu? Isso aqui é 25, isso aqui é o nalho 20. O nalho 25 é mais resistente do que o nalho 20. Então eu já aproveito o entralho, já não vou entralhar a parte da cortiça. E aqui não, eu só vou só encabeçar e entralhar a parte do chumbo. É mais fácil para o pescador organizar a sua rede. Tem gente que gosta de fazer ela toda 20. Aí eu não gosto porque o siri acaba muito aqui. Aí quando eu vou trocar, troco só essa tirinha aqui, toda vez, toda vez. Aí eu fazendo desse jeito aqui, eu tiro 10 pezinhos desse, 15. O siri só acaba aqui, o siri e o peixe. Demora muito. Essa aqui eu passo 3, 4 anos. Essa aqui eu passo 1 mês, 2, depende estando parecendo peixe. Que ele no instante acaba. Tanto o siri como o peixe rasga. Aqui é difícil ele rasgarem. Porque a carapeba ela anda mais beirando o chão. Ela repara que o pezinho é bem pequeno, tá vendo? Que a gente bota. Que ela mais aqui. Acaba com a vista, o camarada remenda uma rede todo santo dia também. Sem falar na ultravioleta, que é o sol brilhando nas ondas, que brilha bastante e já estraga a vista. E quando chega da pescaria, tem que fazer esse serviço aqui. Rapaz, para fazer uma semana. Uma semana trabalhando de 7 horas do dia até 4, 5 horas da noite. Porque vai vir um encabeço, depois vai entralhar aqui o lado da cortiça, vai entralhar o lado do chumbo também. E demora bastante mesmo, bastante mesmo. Eu mesmo sou uma tartaruga para entralhar a rede. Mas tem pessoas que em 3 dias, 4 dias, no chão entralham uma rede. Agora eu mesmo sou fraco para entralhar a rede, sou muito lento. Eu mesmo passo uma semana para entralhar pelo menos 150 braças de rede, 200 braças de rede. Porque a gente bota assim 3 dias para aqui e mais uns 3 ou 4 para entralhar. Se o cara pegar direto o dia todo, se for parar, você passa 1 semana ou 2. Porque aqui a gente tem que pegar maia por maia também, que nem eu estou fazendo naquela, né? Sempre a minha é 700, 800 metros cada uma. Aí quando a gente coloca assim, que nem eu falei para você, que a gente coloca de dia, né? Quando tá aparecendo carapeba, sempre eu boto 5, 6, 4, 5, 6 redes de 700, 800 metros cada uma. Cada rede a gente coloca 2 boias dessas nas pontas. Aí como a gente chega lá já sabe qual é, né? Meio que tenha muita rede, mas a gente conhece a de a gente, né? Que é várias redes que a gente bota. É sempre nas pontas a gente bota essas pedrinhas, que é para ela não correr, para aguentar mais a boia. Quando é para batida, a gente cerca a rede, aí bate com a marretinha, para espantar o peixe para ir para a rede. Aí na mesma hora isso a gente apanha. É diferente da mijoada. A mijoada a gente coloca com 2 horas que vai lá olhar. Aí a gente retira, e é rede de novo. Que às vezes o peixe está malhando na mijoada e não malha na batida. Aí a gente coloca a mijoada.
Porque às vezes você tira uma mijoada boa de peixe, mas se você secar e bater, ele não maia. Aí fica é diferente da batida mijoada, né? Aí tem tempo que ele só tá manhando na mijoada, a gente não topa ele na batida. Que a gente chama mijoada, né? Quando a arreia vai tirar com 2 horas. Antigamente tinha mero, tinha xira, tinha piau, tinha muita piaba, várias qualidades de peixe. E hoje tem poucos peixes, poucas qualidades, que é a carapeba, o camurim que se chama robalo, entendeu? E 4 anos atrás, para cá, que está ficando mais difícil a situação, que teve um tanque que tinha bastante melaço para o lado da usina, caiu dentro da lagoa. Então desses 4 anos para cá, aí veio morrendo muito levino, que esse melaço matou muito levino, então veio devastando mais ainda a nossa lagoa jiquiaense. Ficou uma escassez danada depois desse tanque cheio de melaço. Olá, bom dia. Meu nome é Eliane Farias, muito conhecida como Luquinha. Eu sou presidente da Associação AMAGE, Associação de Mulheres em Ação de Jequiá da Praia, Alagoas. Eu sou pescadora daqui, da Lagoa de Jequiá, nasci e me criei aqui em Jequiá da Praia e sou pescadora há muitos anos. E sou também conselheira deliberativa da RESEX aqui de Jequiá da Praia, da Reserva Extrativista Marinha Lagoa de Jequiá. Estou aqui para contar um pouco da nossa história, como foi que surgiu a nossa associação AMAGE aqui em Jequiá da Praia. Surgiu há 6 ou 7 anos atrás, surgiu em grupos, formado através de reuniões pela RESEX daqui de Jequiá da Praia. E sempre que tinha oportunidade de cursos, de reuniões, ela sempre nos convidava e as mulheradas sempre estavam mais engajadas mais do que os homens. Porque sempre eu vejo que as mulheres dão mais importância às reuniões. Então nós mulheres sempre fomos convidadas. E daí, quando surgia também a oportunidade para fazer algum intercâmbio, fazer algum curso, algumas capacitações, quando nós era convidada, algumas mulheres sempre iam. E no tempo da pandemia, surgiu uma oportunidade para fazer um curso de capacitação de elaboração de projeto. E na época, há uns 4 anos atrás, eu participei desse curso em Tamandaré, Pernambuco, com o apoio da Prefeitura. E o apoio também, e o convite especial foi da RESEX de Jequiá da Praia, com a parceria com a Rede Costa dos Corais, em Tamandaré. Então, apoiado também pelo Terra Mar. Eu participei e a gente lá discutiu muitos assuntos de problemas de lagoa para trazer soluções. Então, lá na reunião, a minha expectativa era levar o problema da lagoa de Jequiá, que sempre foi os cascos de siri, que sempre era jogado na lagoa.
Então daí eu sugeri as ideias, né, o que poderia fazer com tanto casco de siri que a gente sabe que polui muito a lagoa. Então dali o professor Marcos Pinheiro, que foi o capacitador do curso, ele realmente falou que os cascos de siri tem como fazer vários projetos, tanto de siri, de maçunim, de sururu, mas o foco da Lagoa do Jequiá é os cascos do siri, as carapaças. E ele falou que ele serve para muitas coisas, tanto serve para adubo, quanto serve para alimentação, e quanto serve também para medicamento. Então a gente teve a ideia de pegar assim, algo que fosse mais viável para nós, que seria o adubo reciclado. Então eu vindo de lá do curso, coloquei em prática junto com como a gente já tinha um grupo de mulheres, então a gente já colocou já em prática, né? Sempre recolhendo esses cascos de siri e transformando ele aos poucos, né? A gente recolhia bastante, mas no processo a gente fazia aos poucos, porque a gente não tinha nenhum maquinário. A gente quebrava ele no saco, depois dele sequinho, que leva bastante processo. Primeiro pega nas casas das mulheradas, nos portos, a gente leva para algum lugar para fazer a secagem. Daí a gente, depois dele quebradinho, a gente já passava no pilão, a gente quebrava ele no pilão e depois a gente passava aos poucos no liquidificador. Daí a gente começou a fazer a compostagem e a gente viu que realmente dá um bom resultado nas plantações. Aí a mulher chega de outro pra cá, vamos puxando, não Ô, Valdirene, não despega agora não, filho! Minha bota tá cheia de água. E o meu cabelo, como é que tá meus cabelos? Tá bom, mano. Tenho, porque acho que é a dele lá. Fofoca. Dali não é melhor não? Foi dali? Uma só.
Há mais de 20 anos sempre existiu essas coletas, aliás, esse trabalho do resíduo do siri, né? Há mais de 20 anos. Só que assim, antes era menos siri, mas uns 3 anos atrás era em abundância. Há uns 3 anos atrás mesmo, era em grande abundância. Então eu fiquei assim numa curiosidade de entender o porquê tanto casco de siri ninguém nunca tomou a solução. Nenhum órgão, nem ninguém da comunidade. E nós como pescadora, a gente sempre teve assim essa curiosidade, esse cuidado pela lagoa. Aí daí depois, através desse curso de elaboração de projeto em Tamandaré, que foi dado pelo Terramar, projeto Terramar, então daí foi onde surgiu a ideia dessas mulheres da AMAGE, que antes não era associação formada, era só um grupo de mulheres. Aí foi daí onde a gente começou a formar a associação AMAGE, mas sempre existia um grupo. E foi daí que a gente teve a ideia de fazer a coleta. E a gente teve a ideia também, em 2022, de fazer uma pesquisa na região lagunar, através dos atravessadores, quantidade de casco de siri que poderia ser jogado na lagoa. Na época do curso eu falei com o professor que era por mês a média de 200, 300 quilos de casco de siri que era jogado na lagoa. Foi assim uma estimativa que eu falei assim, só no pensamento. Gente, mas na realidade, quando a gente fez as pesquisas, a gente pegou as pesquisas com os atravessadores, que são os pombeiros daqui da região. Aí cada quilo de casco de siri é meio a meio. Se for, no caso tem dois tantos a mais. Se for 1 quilo de casco de siri, 1 quilo de filé é de 2 a 2,3 kg de casco de siri. Então daí a gente saiu pegando a quantidade de filé de siri que era desfiletado por mês. Aí depois nós fomos multiplicar. Essa pesquisa a gente fez em 2022, mês de janeiro de 2022. Quando a gente chegou em casa, que a gente foi somar, foi para mais de 4 toneladas e meia só no mês de janeiro de 2024. Aí foi aí onde a gente viu o absurdo de quantidade de casca de siri que sempre foi jogada nessa lagoa e sempre nunca teve assim uma solução. Aí depois que a gente teve essa ideia, a gente houve assim uma esperteza, uma preocupação maior de nós fazer esse trabalho, porque se nós não fazer esse trabalho, daqui uns anos, a gente não ia ter assim bom resultado de uma lagoa limpa. Aí depois foi surgindo mais ideias, a gente não tinha onde secar os cascos de siri porque o mocheiro era muito forte. Aí a gente foi pedir apoio à usina Caeté, a gente foi assim bem abraçado mesmo com o apoio da usina Caeté, eles liberaram as terras, sempre renova o contrato, que é tudo legalizado. A gente tem acesso a essas terras que ficam no povoado Algodoeira, a gente faz o processo da secagem do siri. E antes a gente tinha só esse rancho, depois surgiu a ideia da gente fazer um rancho para fazer as coletas. E também na vinda da Embaixada da Espanha, a gente não tinha onde fazer a recepção. A gente teve a ideia de fazer esse rancho. Foi daí onde a gente teve essa maior visibilidade, porque a gente ganhou o prêmio no edital Mulheres Rurais Espanha Reconhece, entre 482 projetos. Com esse projeto dos cascos do siri, né, transformando em adubo reciclado, a gente ganhou em primeiro lugar no Brasil. A gente também ganhou outro edital da Brasil Foundation. Então foi um edital mais amplo, que a gente agora trabalha com 3 segmentos na associação. Não é fácil, viu gente? Não é fácil a gente ter todo esse trabalho, e todos os trabalhos voluntários. Pouquíssimas pessoas acreditam que esse trabalho não seja voluntário, mas o nosso trabalho são todos voluntários. De todas as mulheres associadas da diretoria, sempre foi trabalho voluntário. E daí a gente conseguiu, nesse edital, tem 2 pessoas que estão nos assessorando, que é o nosso técnico rural com apoio da prefeitura, e também, mas quem paga essa assessoria da Brasil Foundation somos nós, da AMAGE, com apoio da Brasil Foundation, e também pagamos também a outra assessoria, que é para o segmento do turismo ecológico, de base comunitária. E temos outro segmento que é do artesanato sustentável, que trabalhamos com o resíduo do siri, né, que eles fazem a mistura dos cascos de siri, eles agregam no artesanato os casquinhos do siri. E também tem a fibra da bananeira, que é um trabalho bem maravilhoso mesmo. As mulheradas também se capacitaram através desse edital. Trouxemos curso
macramê, uns cursos da fibra da bananeira, tudo incluído nesse edital da Brasil Foundation. E a gente também tem o segmento do adubo orgânico, o adubo reciclado dos cascos do siri. São esses 3 segmentos dentro da associação que faz com que as mulheres se empoderem mais e fiquem mais animadas. Então, assim, foi uma injeção de ânimo. Se você vai querer fazer uma barrinha pintada, você vai fazer um trabalho de crochê, de tecido, porque a menina vai fazer, eu estou procurando para sua. Onde é que eu deixei o... Eu sou Eliana Reis, faço artesanato sustentável que eu gosto muito. Sou aqui na AMAGE secretária e também lido com o artesanato aqui da AMAGE, eu e outras pessoas. Aqui na AMAGE a gente trabalha o artesanato sustentável e também com os reciclados que a gente retira da lagoa. No artesanato da AMAGE, a gente utiliza as fibras naturais, utiliza como as fibras da bananeira, né, coqueiro, todo esse tipo de material que a natureza nos fornece. Aqui a gente trabalha também com fio de algodão, fazendo macramê e se distende a pintura. Essa oficina de pintura ela está acontecendo agora pela Brasil Foundation, num edital que a gente se inscreveu e aí a gente teve a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, né, com a pintura. A pintura em si, ela não é uma coisa que diz assim, é sustentável, mas só que a gente está fazendo um breve ensaio com as pinturas nos panos de algodão, para depois a gente se distender às carrasqueiras do coco, às madeiras, né, todos esse tipo de material da natureza. A gente fabrica as peças aqui e a gente leva para as feiras. Quando a gente é convidado para ir para as feiras, a gente tem uma lojinha aqui agregada na associação, que a gente também coloca para vendas os artesanatos fabricados para os visitantes que vêm durante o ano. A corrida, né, de barco, né, a vela, né, foi as meninas, né, que foi a primeira corrida que teve feminina, né, em Jequié da Praia, nunca teve uma corrida, né. É mais sobre o empoderamento feminino, saber que o lugar da mulher onde ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Então, a corrida surgiu, né, aí tem as velas, as cores, a vermelha, a azul, né, a vermelha, azul, a verde, as cores da baiana. Então a gente fez essa corrida em homenagem às baianas, né, que é o resgate da baiana, que há muito tempo, né, atrás que foi perdida. E através da associação, aí a gente estamos tentando recuperar essa cultura, né? Bora! Não tá morgado ali, o rosa. Tipo assim, né, a gente é uma associação, né, para a gente acolher, né, os pessoal da comunidade. Sempre quando precisa da gente tá lá, a gente ajuda. Quando quer fazer uma festa de criança, a gente estamos lá, a gente faz a festa das crianças, festa do Dia das Mães, associação, a comunidade agora lá da região lagunar, do povoado, Ponta d'Água e Roçadinho, não tinha onde fazer uma educação física, a gente já doou lá para eles fazerem a educação física, já está fazendo essa atividade na associação. Outra jovem, a Keila, falou para fazer uma atividade de karatê com as crianças de lá, né? Para sair do celular, sair das coisas ruins, né? Para não entrar em coisa ruim e faz um esporte, né? Quem sabe no seu futuro atleta. E está sendo isso lá, acontecendo lá também na associação.
Bom dia, meu nome é Marileza, tenho 39 anos, sou moradora daqui da Lagoa Azeda desde quando eu nasci, há quase 40 anos, né? Atualmente eu sou gari, mas desde os meus 10 anos de idade eu trabalho praticamente com a pesca, né? Limpando camarão e vendendo também com o peixe que vem, né, na rede do arrastão, que a gente fala arrastão, né, onde pesca o camarão. Né, uns peixinhos pequenininhos que a gente trabalha com isso. A gente limpa, salga, coloca para secar e depois a gente vende. Eu saio para trabalhar cedinho por conta do sol, né? Sol muito quente, atrapalha muito a gente. Quando eu chego em casa, aí, como eu faço parte da associação, aí eu saio para limpar o camarão. À tarde, geralmente, se eu não voltar para o meu serviço da prefeitura, aí eu vou trabalhar com o peixe. Limpo o peixe, eu junto com a minha irmã, e no outro dia, né, coloco para secar e saio para trabalhar novamente. E também assim, né, eu tenho múltiplas funções. Eu trabalho na rua, eu sou marisqueira, nas horas vagas sou vendedora, empreendedora e agradeço a Deus por isso. Todo o pescado que vem para aqui, eles são daqui mesmo, do povoado. Ele não vem de outro lugar. Às vezes sai daqui e vai para outros lugares, né? Tipo o Peba, por exemplo, porque tem um dos atravessadores que ele tem uma empresa. Aí, como ele tem assim, mais chance de levar, né, o pescado, aí ele, quando tem muito que a associação não consegue dar conta, né, desse trabalho, aí eles transportam para o Peba. Os pescadores saem para pescar e quando chegam, eles pesam o pescado e cada um deles entrega para um atravessador diferente. Aí a gente se reúne, algumas pessoas são mais ou menos uns 4 pontos, né, de trabalho que a gente tem aqui fixo. Vai uma turma para cada lugar para trabalhar e depois que termina, que a gente faz a limpeza, aí vem o atravessador, o que comprou do pescador e leva o produto para outros lugares. Os atravessadores são as pessoas que vêm para comprar, né, todo o pescado, que a gente até agradece, né, por ter eles aqui, porque apesar de não ter valor, né, assim, digamos assim, que o pescado ele é desvalorizado, porque eu como filha de pescador eu sei que o gasto é enorme, né? Então, na maioria das vezes nem vale a pena pescar, mas infelizmente é a única fonte de renda que tem para a maioria da população. Então eles vêm e pegam esse pescado e levam para vender. Meu nome é Orlunilda. Eu praticamente agora estou em casa, mas eu trabalhava nos camarão. Faço parte da associação das mulheres, a Ampla. Tenho 25 anos. Né? Pronto. A gente trabalha para essas pessoas assim, que pega aqui camarão, pegar muqueca. Muqueca não, eles não coisam muqueca. Eles pegam peixe normal, que é a que a gente come. Os camarão é que eles vendem, camarão branco, camarão espigão, qualquer um camarão, eles compram. Muqueca é a gente, mulher, que tem vez que o marido pesca, aí pega, trata todinho, dependendo da hora que vai coisar, porque dependendo da hora, se chegar de noite, a gente tem que tratar de noite. Aí trata, limpa, salga, para estender no outro dia. E depende se tiver sol, ainda tem isso também. Depende do tempo. O camarão, quando ele chega no final do dia,
Pessoal, às vezes a gente vai para descabeçar, né, que é tirar a cabeça, somente tirar a cabeça. E já tem outra equipe para pegar ele e gelar e repassar, né, para o atravessador, que já pesou ali, já está tudo certinho para ele somente pegar. E nesse tempo, aí tem a muqueca, que a gente limpa ela, né, a gente faz toda a limpeza. A gente lava, depois a gente salga, e no outro dia, logo cedo, a gente tem que lavar novamente para tirar o sal e colocar para secar, né? E depois a gente vai para a parte do filé do camarão, né? Quando vem uma quantidade maior do camarão, aí ele é gelado no dia que chega, para a gente só tirar no outro dia para ficar melhor, né? Para a gente poder trabalhar. A gente faz a limpeza do camarão, no final do serviço a gente lava ele, faz toda a limpeza novamente, né? Para deixar ele já praticamente pronto para o consumidor. E ali a gente pesa e já vai para o atravessador. A associação, a Ampla, né? Ela existe assim, ela surgiu com o intuito de ajudar as mulheres marisqueiras do nosso povoado, que infelizmente ainda não são tão valorizadas, né? Aí juntou essa associação das mulheres para as mulheres ter mais valor, ter o que falar também, né? Porque muitas mulheres querem falar as coisas e se fecha, muitas querem ter opinião e não tem como. Surgiu em 2019, se eu não me engano. Foi. Mas por isso, porque hoje em dia as mulheres têm que ter valor, né? A gente tem valor, a gente para si mesmo a gente tem valor, mas só que para muitas pessoas não tem. Pescador e quem pesca, as mulheres que trabalham, que sai de 5 horas, que faz café logo cedo para sair, quando chega tem que fazer as coisas dentro de casa, a gente é poucos valor. A gente quer mais valor. Aí por isso que surgiu também essa associação, e mais por várias coisas. A associação, assim, a gente, mulher, eu gostei, porque pergunta sobre as opiniões da pessoa, como é que a pessoa se sente, e todo mundo respeita o horário de um falar. Se não respeitar, a pessoa vai e fala, tem fulano falando. Mas, para minha associação, e é até melhor ter uma associação de mulher, a gente fica mais forte, a gente se torna mais forte, né? E para mim é até melhor. A associação, ela tem hoje mais ou menos 200 mulheres. Tem a presidente, tem vice-presidente, tem tesoureira. Ela tem uma estrutura, uma boa estrutura como associação, né? E essas pessoas que estão assim mais de dentro, a questão da presidente e vice-presidente, são elas quem estão levando a nossa cultura, né, o nosso trabalho para o restante da região, né, para outros estados. E também assim, a gente está resgatando muitas culturas antigas, né? A gente já teve no ano passado, teve um baile no mês de junho, foi formado pela associação. A gente está pretendendo fazer também agora, acho que é marchinha do carnaval. E assim, a gente sempre se reúne para falar sobre essas coisas, né? Para a gente discutir sobre melhorias para o nosso povoado. Com a associação, assim, nos camarões a gente já se junta, né? Que a gente fica conversando umas com a outra. Só que na associação a gente se ajuntou mais, as mulheres se ajuntou mais. Entendeu? Teve mais força, mais vontade, mais coragem. Olha o peixe! Olha a garaçuma e o camurupim! Eu me chamo Cícera Márcia Azarias, sou descendente da Lagoa Azeda desde o início, eu moro lá e trabalho com vendas de peixe, sempre assim no carrinho de mão, de porta em porta.
sobrevivendo para manter meus filhos, minha casa, minha família, né? Desde eu muito pequena já ajudava meus pais. O meu pai também era uma pessoa assim, foi pescador. Minha mãe ajudava. E eu só aprendi tudo que eles me ensinaram, né? Que foram pessoas assim maravilhosas na minha vida. Tudo que hoje eu sei por eles. Os meus avós também. Tanto que que eu mesmo como mulher, mas eu também sei remendar rede, comecei a entralhar, só que eu não continuei, né? Mas eu ainda sei remendar rede e fazer outros serviços assim que é mais para o homem. Eu compro do pessoal, dos donos de barcos e às vezes dos atravessadores e vendo de porta em porta com esse carrinho de mão. E é isso. Vendo pelo menos 4 vezes por semana eu estou passando por aqui. 4 vezes por semana eu passo aqui em Jequiá. Passo 3 vezes aqui desse lado e passo mais um outro. Geralmente vendo uma caixa, às vezes vendo menos. Tem dias, dependendo do peixe. Se for um tipo de cação, a gente vende bem mais rápido. Que é um peixe bem procurado por aqui. Desde muito jovem que trabalho, né? Tem machiste. Sim, há muito tempo que eu trabalho. Eu comecei a ajudar meus pais muito jovem. Há 13 anos atrás, depois que eu me separei, foi que eu vim pegar um trabalho assim mais fixo. Em trabalhar de verdade nisso. Aí trabalhei por 7 anos. Esperando barcos, às vezes amanhecia o dia na lida, passava a noite toda, passava o dia trabalhando, porque a gente tinha que desmicar camarão, tinha que gelar peixe e eu tomava conta de 21 barcos. Aí tinha que esperar esses barcos todos chegarem para poder gelar, pesar, guardar, deixar tudo armazenadozinho. E no outro dia de manhã, aí me acordava, a rotina era pesada. Você acordava 4h30, 5 horas da manhã para fazer café, para botar a menina para fazer, desfiletar o camarão, descabeçar o camarão e fazer toda a limpeza.